Que assim seja. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe aqui seu comentário, compartilhe com as pessoas e muito obrigado. E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar de mais uma historinha entre eu e meu mentor em minhas viagens. Vamos lá galera? Certa vez eu tive a possibilidade de ir até Amsterdã, capital da Holanda. E Amsterdã é um local mágico. Eu não imaginei que teria tanta coisa para fazer ali. Até porque eu também não tenho conhecimento, sou meio ignorante, meio tapado nesse sentido de conhecer as coisas. Mas eu resolvi ir para Amsterdã, Holanda. Eu só pensava naqueles negócios de maconha, né? Aqueles cafés lá que o pessoal pode usar maconha, essas coisas. Só fiquei imaginando como que era. Mas eu não vim aqui para falar disso. Eu vim aqui para falar, na verdade, de um museu. De um museu que eu pude visitar. E um dos museus ali mais famosos de Amsterdã é o Museu do Van Gogh, mas eu não fui e no Rijksmuseum, esses dois aí, mas eu fui num museu, na verdade eu não fui no museu, eu fui na casa de Anne Frank. Rapidinho, Anne Frank ela foi uma pessoa que participou que esteve na Segunda Guerra Mundial, e ela era judia. Então ela se escondeu nessa casa de Anne Frank, ela se escondeu naquela casa por alguns anos, só que aí os nazistas souberam, alguém fez uma denúncia anônima e pegaram a Anne Frank, ela tinha, sei lá, uns 15 anos na época, 14, 15 anos, e ela foi levada até um campo de concentração, e lá ela não resistiu, faltando 2 meses para acabar a guerra, ela faleceu de tifo, uma doença que era muito comum na época. E aí, nesse tempo que ela ficou ali enclausurada na casa, ela fez um diário. Ela escrevia todo dia ali. E esse diário virou livro, inclusive recomendo se você quiser ler. Ela conta tudo o que aconteceu. É um pouco chocante, mas acho que serve de exemplo. E a casa onde ela morou hoje é um museu, né, de visitação. Talvez seja um dos museus mais visitados ali da Europa ali e da Holanda, a casa de Anne Frank. É engraçado que quando a gente chega lá na casa, não é um clima que a gente se sente à vontade. É um clima diferente, sobretudo se você tem uma mediunidade um pouco mais sensível, você sente, especialmente aqui nessa região do peito, uma coisa ruim, não é ruim, mas uma coisa triste. Porque imagina que situação, né? Viver naquela casa onde ela viveu. Mas enfim, eu me senti um pouco assim. Quando eu entro em locais assim, eu sinto, e é meio, me choca um pouco. Igual quando, por exemplo, eu pude visitar um campo de concentração. Já pude visitar dois campos de concentração. Ali na Oxenhausen e em Dachau, os dois na Alemanha. E é pesado. Eu não sei se... Enfim, é pesado. E lá na casa de Anne Frank, quando eu entrei, claro, é aquele silêncio, todo mundo entra, você vê várias coisas, você lê lá e começa a imaginar a época, é tudo bem assim... choca. Pois é, aí que tá. Às vezes, tem adolescentes que estão de excursão do colégio, se não adolescente, que ali estão juntos, e às vezes eles não têm noção das coisas, do lugar, do acontecimento, ou senão o motivo de estar ali. E tinham alguns adolescentes ali que eles não pareciam que estavam na casa de Anne Frank. Pareciam que eles estavam num bar, numa balada, senão... porque era tirar selfie, sorrindo, era ficar achando coisas engraçadas, não ficar fazendo barulho nem nada, mas era uma coisa que incomodava muito. Eles não atrapalharam ninguém, mas ficava rindo baixinho, de cochicho. E eu olhei aquilo ali, eu fiquei bem incomodado, porque a vontade
era de dar uma lição de moral naqueles adolescentes e dizer: vocês não estão na praia, vocês não estão na rua, vocês estão no local que olha ao redor. Todo mundo aqui tá sério, ninguém dá risada, é uma coisa mais... E eu não gostei, não gostei mesmo. E eu, lógico, eu não falei nada, eu só olhei, mas meu olhar já dizia tudo. Que eu não estava gostando daquilo. Aqueles adolescentes brincando, se empolgando. Aí que tá. Aí, mentor. Anderson, lembre-se que atire a primeira pedra. Eu não preciso nem dizer o resto, né? Realmente, que atire a primeira pedra. Quem sou eu para dar lição de moral? Quem sou eu para chegar e dizer que eles estão errados? Primeiro que eu não posso ser um moralista se eu não for uma pessoa exemplar. Já começa aí. E realmente, que atire a primeira pedra. Eu não poderia, em tese, chegar naquelas pessoas e falar: vocês não podem fazer isso. Até porque, quando o mentor disse que atire a primeira pedra, eu me lembrei do meu passado, quando eu fui adolescente, quando eu tinha meus 17 anos, 18, 16. E aquilo que eles estavam fazendo, eu acho que eu faria 10 vezes pior. Talvez 10 vezes pior. Porque eu era um total sem noção. Primeiro que eu não visitaria museus, já começa aí. Se eu estivesse no meu colégio, na minha escola, na época, escola pública, e falasse: vai ter excursão para Águas de Lindóia, eu era o primeiro a colecionar meu nome. Vai ter excursão para ver o Museu do Ipiranga, para ir até o Museu da Língua Portuguesa. Eu me esconderia embaixo da carteira. Então, realmente, a gente tem que pensar antes de tentar ser moralista, de dar lição de moral, de falar que é assim. Sendo que às vezes a gente não olha nem para nós, que é o meu caso. Eu já fui adolescente e eu sei como são os adolescentes. Muitas vezes eles estão ali por obrigação. Eles não são obrigados a gostar daquilo que eles estão vendo. E mesmo assim, eles, como eu disse, eles não estavam atrapalhando as pessoas, mas era incômodo ver. Só que eu não poderia jamais chegar neles e falar alguma coisa. Se porventura eles estivessem atrapalhando o ambiente, eu poderia chegar num segurança e dizer: olha, eles estão incomodando, não é uma situação. Mas não fizeram nada. Só que eu fiquei muito incomodado. Realmente, que atire a primeira pedra. Eu não posso ser assim. A gente não pode ser assim, moralista, porque ninguém gosta de receber lição de moral. Sobretudo quando a pessoa realmente ela está errada, ela fica incomodada. E às vezes ali vem uma resposta pior, uma resposta mal educada, que você fica mais nervoso ainda. Pois é, e aí quem pode perder a razão é você. Somos nós. Então, eu acho que a gente tem que pensar. É difícil pensar, é difícil. A gente é espírito em evolução. Nós temos aqueles sentimentos rápidos, aqueles sentimentos que a gente não pensa antes de falar. E aí quando você pensa, já foi. Você já falou, já às vezes magoou a pessoa. Então, se a gente conseguir pensar um pouquinho antes de falar: olha aquilo lá, não pode ser assim, não pode ser... Né? Vamos pensar primeiro na gente. Ah, mas eu já tive essa idade, como que eu era? Nossa, eu era assim. Não, na verdade eu era pior que isso. Então eu não posso ficar olhando para eles com esse olhar negativo. Porque certamente, na minha época, olharam com um olhar 10 vezes negativo para mim. Porque eu sei como eu dava trabalho, como eu era. Tudo bem que a gente aprende, a gente amadurece. A gente está aqui para isso, para evoluir, para amadurecer, para aprender com a vida. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer do nosso passado. Não pode esquecer que a gente é falho.
Não pode esquecer que não somos perfeitos, que vamos errar, continuaremos errando. Isso faz parte, não tem jeito. Vamos pensar antes de qualquer atitude no sentido de sermos moralistas. Lembre-se, ninguém quer tomar bronca de pessoas moralistas. E 99% das pessoas moralistas erram também. Então, é uma coisa sutil. A sua intuição vai saber como que você chega numa situação, numa pessoa que está incomodando, que não está bem, que a situação não está legal. A sua intuição, se você pensar um pouquinho, ela vai te dizer como fazer. Bom, como que eu posso chegar ali e dizer que de uma coisa sutil, de um jeito sutil, de um jeito leve, a gente pode chegar e resolver a situação. E não como eu já fiquei ali, já julgando aquelas pessoas, sendo que eu fui 10 vezes pior que eles. Então, era isso que eu queria dizer. Que atire a primeira pedra. E lembre-se, pensem muito bem antes de serem moralistas. Pensem o que vocês já fizeram. Beleza, galera? Muito obrigado.